Olá, gente. Então, agora a gente voltou aqui nesse vídeo, tá? Onde a gente vai ver os vertebrados ou os craniatos, tá? Aqui, a diferença lá para os protocordados é o seguinte: esses animais já começam a ter um crânio, tá? Já começam a ter um endoesqueleto, que é o que a gente vai chamar de endoesqueleto axial, tá? A gente tem crânio e coluna vertebral. E o esqueleto apendicular, que vem de apêndices, tá? Apendicular vai formar os... Ih, peraí. Os... Aqui, ó. Apêndices, tá? Que são as nadadeiras, ou as asas, ou as pernas ou braços. São os apêndices do nosso esqueleto, que são conhecidos como vertebrados ou craniatos. O primeiro que a gente tem são os agnatos, que são animais que têm crânio, mas eles não têm a mandíbula, tá bom? Eles não têm essa parte daqui de baixo. Eles não têm essa mandíbula aqui. Você fala, Mary, então eles só têm a parte de cima? A gente vai ver que tem todo desenvolvimento para isso, né? O primeiro deles é conhecido como os... Calma aí que é trava-língua. Petromizontinda. Petromizontida. Nem eu, até eu travo com isso aqui, né? Mas não é para gravar esse nome não, tá? Eles são marinhos, ou que a gente chama de dulsaquícolas, também, ou dulcícolas, tá? Eles têm uma notocorda durante toda a vida, eles não perdem, isso não se transforma numa coluna vertebral como a gente, tá? A gente perde a notocorda. São muito agressivas, tá? São animais carnívoros, têm os olhos muito grandes. Você vai imaginando, né? Pô, um animal agressivo com um olho grande que não tem a boca é quase um monstro, né? Que a gente conhece como lampreia, tá? Esse bicho aqui. Olha, ó, desculpa. A lampreia, tá vendo? Ela não tem a parte de baixo da boca, não tem a mandíbula, tem os olhos grandes e tem o formato de um peixe compridão, tá? A gente vai ver depois melhor. E isso aqui são vários dentes. Ela gruda num animal, tá? Ela é hematófaga, ela gruda nesse animal e fica ali arranhando ele o tempo todo e sugando o sangue, comendo a carne dele ali. São muito agressivas, tá? E temos também a mixine, que é o chamado peixe bruta, que parece uma enguia, ou a gente chama de enguia de couro. Esse animal, ele é marinho, ele vai apresentar a notocorda até a fase adulta, não tem a coluna vertebral, porque a notocorda permanece. E eles vivem enterrados e são monóicos. Esses animais, esses sim, eles já apareceram até aí, eu já me lembro uma vez que eu vi ele no Fantástico, já apareceu nesses programas da Discovery. Eles são muito estudados porque eles produzem um muco protetor, e esse muco é um muco antibiótico, tá? Então, eles são muito estudados, eles produzem um muco, é uma meleca mesmo que fica em volta deles, é uma coisa bem nojenta. Mas eles são animais até muito estudados por causa desse muco deles, é uma gelatina que eles produzem em volta para proteção no corpo, já que esses animais ficam muita parte das vezes enterrados, e eles dão um nó no próprio corpo. Isso aqui é o peixe bruxo, tá? Aqui não tem uma foto com muco, mas eles produzem uma meleca muito grande no corpo, que é antibiótico que o protege contra bactérias, tá? Aqui é a boca do peixe bruxa, tá? Ele fica enterradinho, comendo ali pequenas larvinhas, animais também que vivem enterrados, e esse aqui já é um animal muito agressivo, que nada, que fica diferente da rêmora, tá? A rêmora já é um peixe. Isso aqui é uma lampreia, também ela é um parasita, é um ectoparasita, tá? Ela mata o animal, diferente da rêmora, que só gruda e fica comendo os restos que caem da boca ali do tubarão, tá? É diferente, não confunda a lampreia com a rêmora, tá? A rêmora é um animal comensal que fica ali comendo os restos, tá? Essa aqui é um parasita, é um ectoparasita, diferente. O peixe bruxa não, ele é de boa, tá? Aí, depois que tem esses agnatostomados, vem os gnatostomados, que são os peixes com mandíbulas, que já começa a ter uma mandíbula abaixo do corpo. Por exemplo,
Tem os tubarões mais primitivos, como cação e tal, a própria raia, que a boca é embaixo do corpo. Então, são animais que são comedores de animais que ficam no fundo da areia. A boca deles fica aqui embaixo, tem uma mandíbula pequenininha, e eles ficam ali comendo os animais enterrados. Quando esse animal se torna um predador mais ativo, vocês vão entender o que eu estou falando, essa mandíbula já vem mais para frente. Por exemplo, o tubarão branco, que já é um predador mais derivado dentro dessa classe aí dos gnatostomados, ele já tem a mandíbula proeminente para frente. Então, quando você vê um tubarãozinho, a maioria dessas exposições, aquário que você vai, que você pode passar a mão no tubarão, que o tubarão lixa, você vê que eles parecem, a mandíbula deles é embaixo. Dificilmente ele vai se virar, porque ele tem que ficar praticamente em pé para agredir um animal ali que está nadando, tá? Se esse animal passar por baixo dele. Fora isso, são animais de fundo ali que ficam ali pela areia, cavando ali com a boca para procurar animais enterrados, peixes enterrados, ostras, lesmas. Quando ele se torna um predador ativo, como eu falei, essa mandíbula já é mais proeminente, já vem para frente. Por exemplo, se a gente vê os répteis, até a gente também tem a mandíbula para frente, não é para baixo do corpo, tá? Por exemplo, um jacaré é para frente a mandíbula. Todo predador ativo, né, que é o animal que vai atrás da sua presa, que é voraz, que é mais voraz mesmo, eles têm a mandíbula para frente, tá? Os que são mansinhos para baixo, no caso desses gnatostomados, tá bom? E aí, como eu falei, dos tubarões, eles são classificados como os peixes condrictes ou cartilaginosos, tá? Então, condro vem de cartilagem, lembra de condrócitos? Daí é que vem o tecido, as células cartilaginosas. Então, condrictes é a mesma coisa que peixes cartilaginosos, tá? Então, ó, no corpo deles, eles têm o que a gente chama de escamas placoides, né? Que aí a origem ali é na epiderme e na derme, e é denominado um material chamado dentina. Quem já teve a oportunidade aí de passar a mão num tubarão, geralmente o tubarão lixa, ele tem esse nome por causa dessas escamas placoides, que a gente chama até de couro, né? Ah, vai comer um animal, um cação, tem que tirar o couro. São escamas, só que a gente não vê como as escamas ali dos peixes ósseos, tá bom? Ela é inteiriça. Como eu disse, a boca na posição ventral do ventre não é proeminente, tá? Com cloaca comunicando-se com o ânus. É por onde sai as fezes, a urina dele, que é amônia, que é, no caso dos condrictos, desculpa, ácido úrico, e saem ali, a gente vai ver, ele faz a parte da reprodução, tá? Tudo por ali. E aí se encaixam os tubarões, raias, cações e quimeras, tá? Cação, a gente chama até de tubarão-cação, mas é um outro tipo de peixe, mas é um peixe cartilaginoso. Quimera também. Aqui é uma raia, tá? Esse aqui, no caso, é o tubarão branco, que já é um pouquinho mais para frente a mandíbula dele, tá? Por isso ele já é mais ativo. O sistema digestório deles é completo, com válvulas espirais que retardam o trânsito do alimento para ele poder absorver o máximo desse alimento possível. Os dentes são substituídos continuamente, né? Tanto que você vê que tem, não sei se você já viu um tubarão mangona, que tem os dentes todos para fora, assim, horrível. É porque o dente que está para fora, ele vai saindo. E atrás são várias fileiras de dentes que vão substituindo. O dente de trás vai crescendo, vai empurrando de fora vai caindo e vai substituindo, tá? Quando a gente trabalha com biologia marinha, com esses vertebrados, é muito comum a gente fazer mergulho e achar dente de tubarão em áreas que tem, né? Porque ele substitui direto. São várias fileiras de dentes que vão dando, empurrando os últimos vão caindo e vão sendo substituídos a vida inteira. A respiração é por brânquias, 5 a 7 pares e não tem opérculos, são essas fendas branquiais. Aqui não dá para mostrar, mas elas ficam aqui na cabeça desse animal. E aí, galera, os que têm 5 pares de fenda são os animais mais primitivos, os tubarões mais primitivos, que não podem parar de nadar nenhuma hora, como as raias, porque eles precisam estar oxigenando esse sangue deles. Os que têm 7 pares de brânquias, conto 7, que é o caso do tubarão branco, são os tubarões mais derivados, são mais recentes na natureza.
há milhares de anos, mas só que são... É horrível falar isso, mas são os mais evoluídos, eu não posso, tá? Falar isso, mas só para vocês entenderem. E aí eles podem ficar um tempo paradinhos na água, porque a água vai circular ali mais facilmente, tá? Em relação ao sistema nervoso, eles têm um encéfalo, que a gente tem as ampolas de Lorenzini, que é onde detecta se você está perto ou não, que eles detectam corrente elétrica na água, que é muito perto aqui do nariz deles, tá? O sistema circulatório é fechado e simples, como de qualquer peixe, um átrio, um ventrículo e já é hemoglobina, igual o nosso. E a excreção através de rins, muito parecido com a gente, tá? São sexuados, são dioicos, né? Tem macho e fêmea. Os machos têm clásperes, que é um pênis bífido, não são dois pênis. Um é o pênis propriamente dito, e o outro, ele se encaixa fora... Na verdade, ele se encaixa dentro também, mas ele segura a fêmea ali pelo clásper, tá? Pelo pênis. É como se ficasse assim quando ele coloca para fora. São dois, pertinho da nadadeira de trás, ele tem como se fosse um Vzinho. Tá? Aí a gente consegue identificar que é um tubarão macho. São ovíparos, tá? Põem ovos, alguns não. A raia, por exemplo, põe um ovo que fica desenvolvendo lá direto. Tem tubarão que já é ovo ovivíparo, o ovo fica dentro e aí já nasce tubarãozinho, vai depender da espécie. O desenvolvimento é direto, que já nasce o bichinho lá, não tem estágio larval. Aí, como eu falei, alguns são ovo ovivíparos ou vivíparos, tá? Esse ovo é interno, bom? Então, essa é a reprodução. Aqui, ó, uma mandíbula dos agnatos. Isso é uma mandíbula de tubarão branco, tá? É que a gente não consegue ver muito por causa do sangue, mas isso aqui tudo é dentição que vai substituindo uma a outra, bom? Aqui só uma foto inspiradora, né? Para quem gosta de surfar e principalmente um dia você fala assim, quero ir para a África do Sul pegar aquelas ondas maravilhosas. Vai dar de cara com milhares de tubarões brancos, tá? Imagina o desespero desse cara aí. Eu acredito que essa foto é montagem, mas olha, o desespero. Nossa senhora, já teria ali morrido de infarto. E agora os osteíctes, tá? Que são os peixes ósseos. Bom, essa pele deles é com escamas, como a gente conhece, é que fica tirando aquele escama lá quando você quer fazer aquele peixinho. Tá? A origem já é na derme, não mais na epiderme. As células produzem muco. Quando você quer pegá-la, você vai pescar, você pega um peixe, o peixe escorrega da sua mão, porque ele produz muco, essas células epidérmicas produzem muco. A boca já é na posição anterior, a boca é para frente, não é mais na posição ventral. Tem opérculo, isso é uma característica de peixe ósseo, ter opérculo, aquela parte que fica as guelras ou as brânquias, tá? Tem bexiga natatória, que é onde ele armazena ar, que vai ajudar ele tanto a flutuar, subir na coluna d'água, quanto descer. Tem uma linha lateral que faz parte do sistema nervoso dele, que vai identificar a profundidade que esse animal tá, né? Tem ânus, tem cauda pós-anal. Aí, exemplo, sardinha, salmão, a truta, tá? Que são peixes mais conhecidos da gente. A tilápia. Tem nadadeiras radiais, pélvicas, na linha da cintura, que a gente seria a cintura, dorsais e anais, tá? Dorsais aqui em cima, tem aquela nadadeira. Aqui, ó, o salmão, aqui, ó. Aqui a gente tem o opérculo, aqui, ó, nadadeira pélvica, dorsal e anal, tá? Bom, e a gente chama esses peixes ósseos de actiniopterídeos. Por que eu estou falando isso? Tem alguns vestibulares que cobram o nome actiniopterídeos, tá? Mas aí se ele não te identificar que é um peixe ósseo, ele vai te dar as características de um peixe ósseo. Então, fica tranquilo, você não precisa decorar esse nome, não. Bom, então, as nadadeiras são sustentadas por raio-ossos. Se você já teve uma oportunidade de comer um peixe frito com a nadadeira, você vai ver que tem como se fosse espinho, tá? Mas aquilo dali são ossos, tá? E tem aqueles raios ossos que a gente consegue identificar na nadadeira. É o grupo mais diversificado. A maioria são
ovíparos, ou seja, colocam ovos, tanto que a gente conhece como ova de peixe, ela joga aquilo na água e ali dentro desenvolve os peixinhos. O macho vem e deposita o esperma por cima e se desenvolve os peixinhos ali. Poucos são vivíparos, tá? Poucos já nascem, dão origem ao peixinho ali. Quem já teve aquário sabe do que eu estou falando. O desenvolvimento é indireto, porque tem o alevino, que a gente chama de estágio larval, e aí bagre, pintado, salmão, sardinha, tilápia são exemplos, tá? Aqui, ó, narinas, coração dos peixes com duas cavidades, um átrio e um ventrículo, a linha lateral, que eu falei que vai identificar a profundidade que esse animal está, e a temperatura da água, nadadeira, aqui é homocerca, que ela é mais retinha, a gente vai ver que tem outras que são, e se identifica de onde o peixe é, peixes que têm a nadadeira muito bifurcada, são peixes que nadam em águas mais profundas, tá? A nadadeira anal, bexiga natatória, que vai ajudar esse animal a flutuar na água, fígados, cercos pilóricos, que vem lá do sistema digestório, tá bom? E aqui são os tipos de escama, quitenoide, cicloide, ganoide, isso aqui só para mostrar para vocês. Com certeza vocês já viram aí algum peixe com um tipo de escama bem parecido, tá? Os sistemas, a gente tem digestório completo, com secos pilóricos, tá? Esses secos pilóricos são como se fossem apêndices, estruturas secretoras de enzimas digestórias, o sistema respiratório é branquial, tem 4 pares de brânquias, que a gente chama de guelras, com opérculo que protege, e alguns utilizam bexiga natatória ou pele. A gente vai ver que tem os peixes que são, que a gente chama de peixe que consegue viver um tempão fora d'água, como o bagre, utilizam a bexiga como reserva de oxigênio, não pulmão, porque o pulmão faz troca gasosa, ela só é reserva. O sistema nervoso encéfalo desenvolvido, os salmões sentem até cheiro, sistema circulatório fechado e simples, como eu falei, um átrio e um ventrículo, e a excreção é pelo rim, e peixe ósseo excreta amônia, peixe cartilaginoso, ácido úrico, tá? A reprodução deles são sexuados, dioicos, macho e fêmea, tem fecundação externa e desenvolvimento indireto também, que tem o alevino, como eu falei, tá? Aqui é só mostrar para vocês as fendas branquiais, tá? E o opérculo, espiráculo aqui, mas aqui tem um opérculo protegendo, tá bom? Então, a água entra pela boca e sai pelas brânquias, pelas guelras, tá? A bexiga natatória é denominada bexiga de gás, atua no controle da profundidade, como eu falei, para esse animal subir ou descer. Para ele descer, ele joga o ar da bexiga natatória para fora, para flutuar, ele enche ela de ar de novo. Aqui a gente começa com algumas espécies, tá? Actinista ou sarcopterídeos, são marinhos, tem a nadadeira carnosa, ou seja, a cauda ou as nadadeiras tem muita carne, tem muito músculo ali, são considerados fósseis vivos, são os primeiros peixes ósseos a existirem, tá? Que são esses animais aqui. Tá vendo como é que a nadadeira aqui é carnosa? E se a gente conseguir, assim, pensar um pouquinho ali, identificar, isso aqui parece braço, isso aqui parece perna, tá? Por quê? Isso aqui, eles vão evoluir, a gente vai ver para alguns anfíbios, tá? Ou então para alguns peixes que conseguem viver ali na lama, meio que fora d'água, por um bom tempo, tá? São esses animais aqui. Eles são muito raros de encontrar, por isso considerados fósseis vivos. Eles são muito antigos. Não que eles vivam muito tempo, não. A espécie surgiu há muito tempo, tá? São horríveis, ó, né? Aí esse aqui é um que está embalsamado, tá bom? É um peixe que ainda existe, e a gente vê aqui, ó, essa presença aqui de braços muito, parece um braço mesmo, parece perna, tá? E a nadadeira carnosa. São os primeiros, são bem primitivos, mas existem até hoje. E existem profundidades também bem intensas, tá? Os dipinóicos, que são de água doce. Por exemplo, peixe beta que você cria aí no aquarinho é um dipinóico. Por quê? Ó, mandíbula móvel, esqueleto ósseo. Mandíbula móvel é aquele peixinho do aquário que consegue jogar a mandíbula para frente e voltar. Você consegue ver.
Respira por uma bolsa, que é um pulmão primitivo. Por isso o peixe beta, o bagre, consegue ficar muito tempo fora d'água, mas não teste isso com o seu peixinho beta, por favor. Tá? Apresentam cauda afilada, denominada dificerca. A gente vai ver aqui uns exemplos. Ó. Esse aqui é o Protepteurus, é um peixe compridinho, parece parece até um peixe bruxa, né? Mas não é. Aqui, o Neoceratodus, tá? Tipo um bagre, a gente vai ver também. E o Lepidosiren. Ah, não esquece os nomes, tá? Isso aqui é o parente do beta. Não é um peixe beta ainda, mas é parente. Ele consegue meio que andar, tá? Que é esse aqui, ó. Ele parece um peixe bagre e ele vive em regiões ali que secam, aí gira aquela lama, ele consegue pular de uma poça para outra. E ele faz força com as nadadeiras da frente e pula, tá? São peixes de pinóquio, vivem um tempão ali, até encontrar uma poça, pegar mais arzinho na água e vai embora, e assim por diante, tá? São esses animais aqui. Bom, galera, então é isso, a gente viu ali a parte de peixes, tá? E agora a gente vai... Falta a gente ver aí os anfíbios, os répteis e mamíferos e aves, tá bom? Então a gente fica por aqui. E essa parte aí espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, volta ali na aula e dá uma olhadinha, mas não tem muito não. O que você tem que saber ali é a diferença entre os cartilaginosos e os ósseos, tá bom? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.